Mas antes de eu explicar, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, fora Sérgio Moro, fora esses ladrões todos que estão desgraçando o Brasil, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar do Sérgio Moro e de tudo que está acontecendo, a coisa tá ruim para ele, hein? Olha só, um pouquinho de contexto aqui. Começou um processo, uma investigação no Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque o Sérgio Moro trabalhou para Álvares e Marçal, o Sérgio Moro ganhou uma fortuna da Álvares e Marçal e o Sérgio Moro, como juiz, ele quebrou algumas empresas. Ele quebrou propositalmente, isso foi provado na Vaza Jato. Vaza Jato não pode ser usada contra o Moro, mas a Vaza Jato deu para saber as intenções do Sérgio Moro. Ele tinha a intenção de quebrar essas empresas. Tem uma conversa dele com o Dallagnol, e o Dallagnol falou, a gente vai quebrar o Odebrecht. E aí um procurador fala, a gente vai quebrar o Odebrecht. Aí o Dallagnol fala, kkkk. Aí o Dallagnol vai falar com o Sérgio Moro fala, vai para cima mesmo. Eles sabiam que iam quebrar a empresa. Para quem não sabe e não está acostumado, nos outros países do mundo, aí eu falo Espanha, que eu já morei, Polônia, Estados Unidos também tem muitos casos famosos. Quando uma empresa é investigada e está em esquemas de corrupção muito grande, às vezes interno, externo, envolvido em vários crimes, o que acontece? Prendem-se os executivos da empresa, aí pode prender presidente, vice, 10 executivos, 30, 100 executivos, não interessa. Prendem-se as pessoas, pessoa física, CPF, e mantém-se o CNPJ, ou seja, mantém-se a empresa funcionando. Por quê? Porque às vezes são empresas que são cruciais para o desenvolvimento do país, às vezes são empresas muito grandes, que têm bilhões, que têm muitos funcionários, então não dá para ficar quebrando empresas. Então a culpa não era a empresa é só um CNPJ, a culpa é das pessoas. Prende-se as pessoas, mantém a empresa. O Sérgio Moro fez o oposto. Ele propositalmente quebrou as empresas. Já expliquei aqui várias vezes como isso acabou com a soberania do Brasil. Já expliquei várias vezes como agora as empresas estrangeiras é quem estão pegando obras. Por exemplo, faz mais ou menos 2 semanas, caiu um pedaço gigantesco da obra do metrô de São Paulo. Você deve ter visto isso, que sai em todos os jornais. Quem está fazendo essa obra? É uma empresa brasileira? Não. Era uma empresa brasileira antes, mas por conta da Lava Jato, essa empresa quebrou. Era Andrade Gutierrez, se eu não me engano. A Andrade Gutierrez quebrou e agora quem está fazendo é uma empresa espanhola, ou seja, uma obra de bilhões e bilhões de reais, esse dinheiro está indo para a Espanha. Está indo para engenheiros espanhóis, com mão de obra espanhola, enfim. O pedreiro lá, quem ganha menos é brasileiro, mas os que ganham mesmo, quem está lucrando bilhões, os executivos, todos espanhóis, para você ter ideia. Tá. Aí o que acontece? O Sérgio Moro trabalhou, é como se o Sérgio Moro tivesse matado uma pessoa. Imagina alguém que mata alguém, pum, mata. E aí depois você ganha um dinheiro da funerária que vai fazer o enterro. Mas você não mata uma, você mata várias pessoas. É isso que o Sérgio Moro fez. Outra suspeita que o Tribunal de Contas da União descobriu é o seguinte. A Álvares e Marçal, o braço dessa empresa no Brasil, uma empresa americana, foi criado 3 meses depois do Sérgio Moro ser demitido pelo Bolsonaro. E aí tem uma suspeita muito grande. Essa empresa não fazia negócios no Brasil. Começou a fazer justamente quando começou a Lava Jato. Começou a pegar justamente empresas que o Sérgio Moro quebrou. 80% do dinheiro que essa empresa ganha no Brasil é de empresas que o Sérgio Moro quebrou. Fica difícil defender o juiz ladrão, não fica? A investigação foi caminhando, pediram o bloqueio dos bens do Sérgio Moro. O Bruno Dantas, do TCU, ele sabe que ele não pode fazer isso assim. Pediu bloqueio, eu vou bloquear. Não. O Tribunal de Contas da União não tem essa prerrogativa. Ele deu uma sentença hoje em que ele admitiu, ele falou, não é a nossa prerrogativa isso, então vamos mandar para quem tem a prerrogativa. E aí ele mandou onde eu falei que ia chegar esse processo. Lembra que eu falei? Isso vai para a PGR. E isso vai para a Receita Federal. E agora vamos ver os crimes no Código Penal, não os crimes, não os do TCU. Pronto, ele mandou, ele fez o seguinte, ele copiou todo o processo e falou, uma cópia dos autos, ou seja, uma cópia de toda a investigação será enviada para a Procuradoria-Geral da República. Aí, uma cópia de toda a investigação será mandada para a Receita Federal para apurar se houve sonegação de impostos. O TCU acredita que o Sérgio Moro sonegou impostos. Por quê? Porque o Sérgio Moro ele trabalhou uma parte como funcionário da empresa e outra parte ele criou uma empresa, um CNPJ, para trabalhar como PJ, ou seja, pagando menos impostos para Álvares e Marçal. O TCU entende que isso pode ser crime fiscal. Como é um contrato entre o Sérgio Moro e Álvares e Marçal, o TCU falou, quem tem que investigar isso é a Receita Federal, não nós. Nós investigamos, o TCU pode investigar o seguinte, se um juiz, seja um servidor público do Brasil, que depois se tornou ministro, quebrou empresas e ganhou dinheiro de quem fez recuperação judicial dessas empresas. Isso o TCU pode investigar. Agora, se ele sonegou imposto, se deixou de sonegar, mandou para a Receita Federal que vai investigar isso. Também mandou para o DRCI,
que é o Departamento de Recuperação de Ativos no Exterior. A sigla exatamente não é essa, mas, enfim, um departamento do Ministério da Justiça que faz isso, para que o DRCI veja se o Sérgio Moro não sonegou alguma coisa e se Álvares e Marçal não deixou de pagar alguma coisa no Brasil e investiga Álvares e Marçal, que é uma empresa estrangeira. Ou seja, peça para o governo norte-americano mandar informações, quer dizer, a coisa tá ruim para o Sérgio Moro. Mas a pior parte é a da Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque o Augusto Aras, ele tá com uma chance de ouro na mão, mas ó, pensa numa chance, caiu no colo do Augusto Aras, uma chance de ouro. Por quê? O Augusto Aras, a gente sabe, ele é cachorrinho do Bolsonaro, ele faz de tudo para agradar o Bolsonaro. E a gente sabe, eu tô falando aqui há muito tempo, Augusto Aras em algum momento ele vai trair o Bolsonaro, porque ele vai ter que se descolar da imagem do Bolsonaro e tentar agradar o próximo presidente da República, que é quem vai escolher o próximo procurador-geral da República. Aí tem duas coisas. O Augusto Aras, ele sonha com uma mudança do regimento para que ele possa ser conduzido ao cargo novamente. Hoje, pelo menos até o momento nunca aconteceu, um procurador-geral da República pode ficar em 2 mandatos. O Augusto Aras já está em 2. Nenhum fica 3 mandatos. Ele sonha em mudar isso para que ele possa ficar 3 mandatos. Se ele não conseguir ficar o terceiro, o que ele quer é fazer o sucessor. Quer dizer, ô Lula, próximo presidente, ô Lula, ó, tô aqui, tô contigo, não abre e tal, ó, aqui o sucessor, ó, vamos investigar aí o Moro, o Bolsonaro, vamos investigar aí seus inimigos, tudo mais, ó, esse aqui pode ser o seu sucessor. Para isso, ele tem que agradar o Lula. Pensa numa chance de agradar não só o Bolsonaro e o Lula, mas toda a classe política do Brasil e 90% da população brasileira. 90% não vou falar, mas de acordo com a última pesquisa, 65% da população rejeita o Sérgio Moro. Então, pensa num jeito de agradar ao mesmo tempo a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, do Palmeiras e do São Paulo. Inclusive eu, São Paulino. É o quê? Investigar o Sérgio Moro e puni-lo por seus eventuais crimes. É isso. Pronto, exatamente isso que vai fazer o Augusto Aras. Ele criou uma força-tarefa. Lembra que a Lava Jato era uma força-tarefa? Ele criou uma força-tarefa para trabalhar no carnaval 24 horas por dia. Vamos fazer uma devassa na vida do senhor Sérgio Moro. E aí tudo que encontrarem contra ele, não tenha dúvidas de que eu vou encontrar, porque eu mostrei aqui os documentos. Quem não sabe, quem acompanha o canal viu aqui, e quem não sabe, veja os vídeos anteriores. Faz mais ou menos uma semana eu fiz um vídeo e eu mostrei os documentos que o próprio Sérgio Moro mostrou quando ele se desesperou e fez uma live lá com o Kim Kataguiri, aquele que tá me processando, que eu chamei ele de nazista. É ou não é? Comenta aí, o Kim é ou não é nazista? Pois bem, o Sérgio Moro fez uma live, ele mostrou alguns documentos, os documentos têm erros. Confrontado com os erros, ele falou, ah não, é só um erro material. Não é só erro material. Não pode ter erro material em um documento criado, que foi feito por uma empresa, teoricamente feito por essa empresa, não se sabe, será investigado, por uma empresa que tem milhares de funcionários, que movimenta bilhões de dólares. Ah, nossa, eles calcularam errado o valor do salário do Moro. Uma empresa do porte da Álvares e Marçal calcular errado o salário, calcular errado a jornada, as horas trabalhadas, colocar até a data errado. Parece até que ele pegou 2 documentos, copiou, colou, mudou uma coisinha ou outra, esqueceu de mudar o resto. É nesse nível o amadorismo do documento que o Sérgio Moro mostrou para provar que era inocente. O documento só provou que realmente tem muita coisa errada no contrato dele com Álvares e Marçal. Vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, que é uma cidade praiana onde colocaram outdoors pró-Bolsonaro lá. É crime eleitoral, o TSE não faz nada, então a gente foi lá com o carro de som denunciar os crimes do Bolsonaro, ó.